Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, na verdade era para eu estar trazendo esse vídeo no sábado, mas eu consegui gravar só agora no domingo. Então no sábado, todo sábado eu estou trazendo aqui no canal do YouTube vídeos de psicologia. No entanto, essa semana excepcionalmente, como eu consegui gravar só agora no domingo, eu estarei trazendo esse vídeo no domingo. E o vídeo que era para o domingo, que é o vídeo sobre teologia, eu vou deixar para amanhã, que é segunda-feira. Então, só excepcionalmente esta semana, o vídeo de psicologia será no domingo, hoje, e o vídeo de teologia será disponibilizado amanhã, na segunda. Mas, a partir da próxima semana, voltamos a ter o vídeo de psicologia no sábado e o vídeo de teologia no domingo. Eu já peço também para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Nós temos considerado nessa sessão de vídeos, antes da gente passar para outra teoria, conceitos do behaviorismo. E hoje nós vamos estar considerando o conceito de punição. Nós já vimos o conceito de comportamento operante, que é aquele comportamento que é regulado pelas suas consequências, e vimos que quando a gente vê um comportamento operante, a gente tem que fazer duas perguntas. A primeira pergunta, esse comportamento, dada essa consequência, ele tende a se repetir ou ele tem a sua frequência diminuída? Se ele tende a se repetir, nós chamamos essa consequência de reforçadora. Então, por exemplo, se eu estudo e ganho um bombom, e eu vou estudar mais porque eu ganhei um bombom, então isso é reforçador. Mas também, por exemplo, se eu estou com dor de cabeça e tomo um remédio, e isso faz a dor de cabeça ser retirada, então eu tenderei a tomar remédios outras vezes. Então isso é a primeira pergunta que a gente faz. A segunda pergunta que a gente faz é se esse comportamento ele tendeu a se repetir. No caso, se ele se repetiu, né? Se ele repetiu, é um reforço. E se ele tende a se repetir porque foi acrescentado um estímulo, a gente chama de reforço positivo, que é o caso, por exemplo, de ganhar um bombom por ter estudado bem. Mas se esse comportamento tende a se repetir porque foi retirado o estímulo, esse estímulo que foi retirado a gente chama de reforço negativo, que é o caso, por exemplo, da dor de cabeça, que foi retirada porque eu tomei remédio, e o fato da dor de cabeça ter sido retirada vai aumentar a probabilidade do comportamento de tomar esse remédio se repetir. Agora, nós vamos considerar o caso de se perguntar: e se esse comportamento tiver a sua tendência de se repetir diminuída? Aí nós teremos o que nós chamaremos de punição. Então, se eu pergunto: o comportamento tendeu a se repetir? Reforço. O comportamento diminuiu a sua probabilidade de se repetir de novo? Punição. A punição ela se destina a eliminar comportamentos inadequados. Então a gente tem várias punições no nosso governo, né? No nosso estado. O Skinner ele era um grande crítico das punições porque ele entendia que a punição ela não era efetiva, ela não funcionava. Por que ela não funcionava? Porque assim que a punição fosse retirada, o comportamento voltava a se repetir. Então o Skinner dizia assim, que por mais que a punição tenha se destinado a eliminar comportamentos inadequados, criminosos, ameaçadores ou indesejáveis, infelizmente, a coisa não é tão simples. Por quê? Porque, na verdade, o que acontece geralmente em relação à punição é que comportamentos sujeitos a punições tendem a se repetir assim que as contingências punitivas forem removidas. Então, por exemplo, se eu puno uma pessoa prendendo ela na cadeia, provavelmente quando ela sair da cadeia, se eu simplesmente privei ela da liberdade, ela vai voltar a cometer o mesmo crime. Porque a punição não vai estar mais presente diante dela. Então, ou por exemplo, se uma pessoa apanha porque faz uma criança apanha porque faz determinada bagunça, a criança vai desenvolver formas de driblar essa punição e isso não vai mudar o comportamento dela. Quando a mãe não estiver mais presente, ela vai fazer bagunça do mesmo jeito. Então, o Skinner era um grande crítico da punição porque ele entendia que existiam outras formas de controlar o comportamento. E a gente vai trabalhar, né, ao longo dessa série de vídeos outras formas de controlar o comportamento que não precisa da punição. Algumas consequências do comportamento tornam sua ocorrência menos provável, então isso é a punição. E a gente tem duas punições, a gente tem a punição positiva e a punição negativa. Então é o mesmo processo, a gente pergunta, esse comportamento tende a ter a sua possibilidade de se repetir aumentada ou diminuída? Se eu responder diminuída, então é uma punição. Essa possibilidade diminuída foi diminuída porque foi acrescentado um estímulo,
então é punição positiva. Foi diminuída porque foi retirado um estímulo, então é uma punição negativa. Note que positivo e negativo não quer dizer bom ou ruim, mas quer dizer acrescentado ou retirado. Se o estímulo é acrescentado ou subtraído do ambiente, se é acrescentado, é positivo, se é subtraído, é negativo. Tanto a punição positiva como a punição negativa diminuem a probabilidade do comportamento ocorrer. Então não confunda positivo e negativo com aumentar ou diminuir a probabilidade. Aumentar a probabilidade é reforço. Diminuir a probabilidade é punição. Acrescentar um estímulo é negativo. Quer dizer, acrescentar um estímulo é positivo. Retirar um estímulo é negativo. A consequência que reduz a frequência do comportamento que a produz é a punição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se eu tomar bebidas alcoólicas, né, e ficar bêbado, eu nunca fiquei bêbado, né, mas eu imagino como é que deve ser uma ressaca. A pessoa bebe bastante e ela tem uma ressaca. A ressaca pode diminuir a probabilidade da pessoa beber de novo. Então, nesse caso, a ressaca ela foi uma punição, porque ela diminuiu a probabilidade do comportamento se repetir. E no caso foi acrescentado um estímulo, né, a ressaca. Então, é uma punição positiva. O efeito da contingência, no caso da contingência punitiva, é a redução da frequência ou da probabilidade de ocorrência desse comportamento no futuro. A consequência será denominada de estímulo punidor ou punitivo. Então, o estímulo punidor ou punitivo é aquela consequência que diminui a probabilidade do comportamento se repetir. A punição ela é definida funcionalmente. Para dizermos que houve uma punição, é necessário que se observe uma diminuição da frequência do comportamento. Então, não adianta você achar, mas isso é... Por exemplo, tem coisas que a gente pode achar que é punitivo. Às vezes, o sadomasoquismo, né? A gente pode pensar, tá batendo na pessoa, é punitivo. Mas aí você aumenta a probabilidade da pessoa se comportar assim, não é punição. Então, a punição não tem a ver com a natureza do estímulo. Algumas coisas a gente pode achar que é punitivo. Ah, um homem dá um murro na minha cara. Às vezes eu acho que isso é punitivo. Mas tem gente que faz luta, MMA, sei lá, e que recebe murro sem nenhum problema. E isso não se torna uma punição. Então, nem tudo é punitivo porque parece punitivo. Para ser punitivo, a gente tem que olhar o efeito no comportamento. É aquela pergunta: isso fez com que o comportamento diminuísse a sua frequência? Se fez com que o comportamento diminuísse a sua frequência, é uma punição. Então é nesse sentido que a gente tem que entender o termo punição. É funcional. Então, existem dois tipos de punição, né? A punição positiva, que é quando eu acrescento um estímulo. A punição positiva é uma contingência em que um comportamento produz a apresentação de estímulo que reduz sua probabilidade de ocorrência futura. Já a punição negativa é a consequência de um comportamento que ocorre pela retirada de um reforçador de outros comportamentos. Por exemplo, né, vamos dar um exemplo de punição positiva. Uma pessoa, né, que seja alérgica a camarão, ela pode passar mal ao comer o camarão. Então ela vomita, passa mal, tem dor de cabeça. Então perceba, aí ela, a partir disso ela para de comer camarão. Então nesse caso, a punição é positiva, porque foi acrescentado esses sintomas. Esses sintomas foram uma punição para a pessoa porque diminuiu a possibilidade do seu comportamento se repetir. Por outro lado, vamos pensar, por exemplo, uma pessoa que acessa sites que não são confiáveis na internet, né? E aí, de repente, o computador dela enche de vírus. E aí o computador para de funcionar. Perceba que, nesse caso, um reforçador, que é o fato dela conseguir navegar tranquilamente, foi retirado. E aí, o que vai acontecer? A probabilidade do comportamento dela se repetir de acessar sites não seguros vai diminuir. Então, nós perguntamos assim, o comportamento de acessar sites não seguros. Esse comportamento teve sua probabilidade aumentada ou diminuída? Nesse caso, teve diminuída. Teve diminuída porque foi acrescentado um estímulo ou porque foi retirado um estímulo? No caso, porque foi retirado um estímulo, o fato de que a pessoa não consegue mais acessar bem o seu computador. Então, a pessoa deixou de conseguir acessar sites não confiáveis. Sendo assim, a consequência do comportamento de acessar sites não seguros foi a retirada de reforços disponibilizados pelo computador funcionando. Agora tinha o computador funcionando, agora não tem mais. Então foi retirado um estímulo. E nesse caso, por causa dessa retirada de estímulo, o comportamento de acessar sites não seguros foi diminuída. Tanto a punição positiva quanto a punição negativa, elas resultam na redução da frequência ou da probabilidade do comportamento. Por isso é novamente importante frisar que os termos positivo e negativo indicam apenas a apresentação ou retirada de estímulos respectivamente.
né, nós devemos ignorar o significado de positivo e negativo do senso comum. Né? Positivo no behaviorismo quer dizer simplesmente acréscimo de estímulo e negativo, suspensão de estímulo. Para finalizarmos, eu vou dar alguns exemplos de punição positiva e depois alguns exemplos de punição negativa. Alguns exemplos de punição positiva, por exemplo, jogar bola dentro de casa. Uma criança está jogando bola dentro da casa, chutando ali na cozinha, quebrando os copos, e aí de repente a mãe bate nele. Ele leva uma surra. E aí ele para de jogar bola dentro de casa. Esse é um tipo de punição positiva, porque se acrescentou um estímulo, que é surra, e o comportamento de jogar bola dentro de casa foi diminuído. Né? Esse é um tipo de punição que deve ser duramente criticado, até pelo próprio Skinner. Né? Nunca batam nos seus filhos. Segundo, ultrapassar o sinal vermelho. E aí você recebe uma multa e você não passa mais o sinal vermelho, você respeita. Perceba então que a multa é um acréscimo de um estímulo que diminuiu a probabilidade do comportamento de ultrapassar o sinal vermelho. Outro exemplo de punição positiva, dizer um palavrão e receber uma bronca e diminuir bastante a frequência dessa atitude. Então eu disse um palavrão, a bronca é o estímulo positivo que foi acrescentado e faz com que a frequência desse comportamento diminui. Agora vamos considerar alguns exemplos de punição negativa, ou seja, aquela em que é retirado um estímulo reforçador de outro comportamento do ambiente. Por exemplo, fazer bagunça e por causa disso perder a mesada. Então você é um filho de um pai que tem um bom dinheiro, que te dá mesada todo mês, e aí você fez bagunça e o seu pai retirou a mesada. Então, por causa da retirada da mesada, você vai parar de fazer bagunça ou vai fazer menos. E aí, nesse caso, a probabilidade do comportamento se repetir foi diminuída porque um estímulo reforçador foi retirado. Um outro, você cometer um assalto e ser preso. E aí, no caso, você sendo preso, você perdeu a liberdade. E aí você não comete mais crimes. Então, no caso, perder a liberdade é a retirada de um estímulo. E aí, que fará com que o comportamento de assaltar diminua. Outro exemplo, para a gente finalizar o último exemplo, eu fumo, por exemplo, e a minha namorada deixa de me beijar, porque eu tô com a boca fedendo cigarro. Então o estímulo beijo foi retirado. E isso fez com que o meu comportamento de fumar diminuísse a sua frequência. Então, e aí eu paro de fumar tantos cigarros, né? Fumo tanto para não ficar com esse mau hálito, eu paro de fumar. E eu parando de fumar, eu posso recuperar, né, os beijos da minha namorada. Então, porque foi retirado os beijos, o comportamento de fumar teve sua probabilidade de se repetir diminuída. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para novas notificações, para você poder continuar acompanhando essa série de vídeos. E amanhã eu estarei trazendo um vídeo sobre teologia. Até mais!